Oi, gente, tá começando mais uma Caé Delas, hoje sob o meu comando. Hoje nós não teremos nossa querida apresentadora Cindy Brito, mas estou por aqui, vou fazer o meu melhor e tenho uma participante hoje muito especial, que eu vou deixar vocês conhecer. Lídia, tudo bem? Tudo jóia, Joyce. Quero agradecer essa oportunidade, esse convite de estar aqui com você, né? E a gente poder falar um pouquinho mais do nosso trabalho, do que a gente planta aqui na cidade de Macaé. E é isso, obrigada pela oportunidade, viu? Eu que agradeço a sua presença. Vamos começar falando sobre quem é Lídia. Vamos lá. E isso é muito assunto, hein? Bom, Joyce, eu sou Ana Lídia Carneiro, eu tenho 36 anos, resido aqui na... 35, faço 36 esse ano, já tô querendo adiantar. Moro aqui em Macaé já tem uns 25 anos, vim de São Fidélis, uma cidadezinha do interior. E a gente aqui faz um trabalho hoje, atualmente, na parte da atividade física, mostrando a importância da atividade física como um todo, que é muito mais do que um esporte, sim uma saúde e bem-estar para as pessoas. E, além disso, eu sou uma triatleta aqui da cidade de Macaé também, represento Macaé nessa modalidade do triatlo, que é um nada, pedala e corre. Depois a gente pode falar um pouquinho mais sobre isso. E basicamente é isso, uma mulher apaixonada pelo esporte, que se dedica a isso, a cada vez mais assim mostrar a importância que a gente tem de viver os sonhos, de correr atrás daquilo que faz a gente verbalizar mais o nosso coração, vibrar mais. E é basicamente isso, um pouquinho da minha história. Mas aí deixar no suspense, que tem muita coisa. Tem muita coisa. Lídia, como começou a sua história sua com a educação física? Você falou que vem de uma outra área de trabalho. Como que começou essa história sua? Eu sempre fui apaixonada pelo esporte. Sabe aquelas crianças que têm aquela infância que brincam o dia inteiro na rua? Eu sempre fui dessas. Sempre estava no meio daquela bagunça de rua, enfim. E o esporte veio crescendo comigo desde da infância, como eu já disse. Então, eu fui me envolvendo. Mas... Você era aquela menina meio menino? Isso, exatamente. Aquela menina que o pessoal fala, gente, essa menina tinha que ter nascido menino. Gosto de bola. Eu joguei futebol, andava descalço, enfim, era sempre boa em todos os esportes. E acho que isso a gente levava um pouco já dessa pressão, né? Lá de trás já, né? Que reverbera hoje em dia, dessa questão de quando a gente é boa no esporte, dessa questão machista, né? E a gente é visto como, tinha que ter sido menino. Por quê? Eu nasci menina, sou feliz sendo menina, sou apaixonada em ser uma mulher e tenho talentos talvez até melhores que os homens, e tá tudo bem aceitar isso, né? Mas eu era, assim, essa menina que era vista como menino pelas habilidades que eu tinha, né? E assim eu fui desenvolvendo. Porém, naquela época, pela minha família ser um pouco tradicional, eu sou filha de pastor, e aquilo a gente carregava uma pressão um pouco também da sociedade como um todo, né? E a gente sempre ouvia que a questão do esporte era algo que era muito difícil no nosso país, e que essa parte a gente passaria muitas dificuldades se a gente escolhesse ser um atleta ou um profissional de educação física. E aí, sabe aquela questão, Joyce, que a gente acaba querendo provar algo para alguém, seja sua família ou para a sociedade, que você fala assim, eu vou provar. Você prova, mas acaba que você deixa o seu sonho de lado. Acabei que eu fui fazer isso, né? Eu fui querer provar para minha família que eu era capaz de ser algo além do esporte, né? Não sei porquê, acho que você optou por uma outra profissão. Isso, eu acho que é uma questão mesmo de você, daquela questão familiar, de você querer assim, juntar aqueles sentimentos de aprovação, talvez, das pessoas que você ama, sua família, sua mãe, seu pai. Ainda mais que você falou a família cristã, exato, né? Tem algumas restrições, algumas limitações. Exato. A sociedade mesmo te coloca essa limitação. É filha de pastor. Exato. Vai casar e fazer... Seguir, o caminho é esse. O tal do padrão, né, Joyce? A questão que a gente carrega hoje em dia, desde lá de trás, só que hoje em dia eu vejo que a gente está tendo mais voz para poder expressar um pouco mais sobre isso, né? Dos padrões que colocam na gente, daquilo que as pessoas querem que a gente carregue, e sem dar a oportunidade para que a gente possa ser o que a gente é, o que a gente quer ser e o que faz a gente ser feliz com isso. E tá tudo bem. Só que antigamente, por eu ser mais nova ou talvez ter uma maturidade diferente do que eu tenho hoje, eu dei voz. Eu dei, na verdade, oportunidade para que a minha voz ficasse oculta, né?
e ouvisse a voz de pessoas que para mim eram importantes, que são mais... É aquela questão de a gente querer a aprovação da pessoa, né? Exato. Querer ser aceito, então a gente acaba se anulando um pouco para poder ceder à expectativa dos outros sobre nós, né? Isso é muito sério, né, Joyce? Porque hoje eu vejo, né, falando de mim, mas hoje a gente consegue ver pessoas ainda se limitando a isso, né? Pessoas ainda se limitando a ouvir vozes que não sejam a sua própria voz, o seu coração, em prol de ser aceita ou em prol de dessa aprovação de fato, ou em grupos, ou em sociedade. Então, isso acho que é um trabalho que vem evoluindo, sim, mas ainda é algo que dói muito ainda em muitas pessoas. Acredito que tem pessoas que ainda não consigam nem verbalizar sobre isso. E eu posso me considerar uma pessoa hoje muito feliz, Joyce, em poder expressar isso para você, para todos que vão nos ouvir também, de influenciar de alguma maneira para que as pessoas se encorajem. Ainda mais mulher. Exatamente. Ainda puxar para esse gancho aí de ser mulher, de fazer coisas que são vistas como potencial masculino, inclusive só para dar uma ênfase, eu também sou música, eu toco bateria, que é algo também que puxa para esse gancho do que a gente vem conversando, do preconceito, inclusive... E como que você aprendeu a tocar bateria? Foi na igreja? Na igreja, sempre acontece em igreja, né? Sempre. Igreja, graças a Deus, tem os seus pontos também. Eu aprendi a segurar o microfone na igreja. Tem aquele negócio de cantar no coral, enfim, né? A gente foi desenvolvendo esses talentos e eu com voz realmente não dei para cantar, mas eu fui adquirindo esses talentos lá, desenvolvendo na igreja. Toco de ouvido, simplesmente é um talento, um dom mesmo que eu recebi, e eu fiquei observando e eu ficava torcendo pro baterista faltar, e eu ficava lá, levava esporro de todo mundo. Ai, você tá fazendo errado. E com o tempo eu fui adquirindo essa vivência e consegui fazer um tutá lá e funcionou. E hoje eu desenvolvi isso, fui aí depois de grande, né, passando por esse preconceito familiar mesmo. Para você ter noção, a minha mãe, ela nem gostava de me ver tocar, porque ela achava que era masculino e que eu deveria tocar piano. Para você ver como era forte, né, essa questão. E como que isso transformou. Como que a sociedade forma mulheres machistas, exato, né? Exato. Mulheres machistas, mulheres que não aceitam que outras mulheres façam o que gostam. Desempenho, porque né? querem atender a necessidade de uma sociedade machista. Do tal do padrão, que Exatamente. A gente precisa vencer com qualidade, honestidade, sabedoria e não enfrentamento. Na verdade, eu nunca fui de dar confusão. Eu vou mostrar. Não. Eu sempre fui aquilo de fazer e deixar que a pessoa perceba a verdade naquilo. E foi o que aconteceu com a minha mãe. A bateria era tão, assim, forte quando eu tocava tantas pessoas. As pessoas acabavam ali o louvor, elas vinham falar comigo e minha mãe ficava sempre assim, caramba, como é que pode, né? E com o tempo, lógico que, né, ela foi entendendo, aliviando o coração. Lógico, quero deixar claro aqui que não é uma questão também, minha mãe. É uma questão dela, com a visão dela, a preocupação de mãe. Hoje eu consigo entender também, mas naquela época poderia ter me dado outros traumas. Eu poderia ter negado o meu amor por aquilo, ou pelo medo da minha mãe, talvez. Não, cara, não. E aí eu fui com meu testemunho, né? Que eu acho que eu carrego muito isso comigo. Vai falar, mas você vai ver com a minha vida, com o meu propósito. E que é não isso é que eu carrego. não é a sua visão de mundo que reflete quem eu sou. É a minha essência, aquilo que eu carrego, aquilo que eu tô fazendo por amor. Não é para afrontar ninguém, né? Não, de forma alguma. E aí a gente vem, né, carregando muito isso dessa nossa conversa aqui. A gente já vai desenvolvendo outros pontos. Você percebe que todos eles acabam entrando no mesmo fator, que é o preconceito, que é você ter talentos e dons que despertam curiosidade das pessoas, de você ser pressionada por aquilo pela sua escolha. E quantas pessoas que não têm voz sofrem com isso. Então, acredito que o nosso propósito, Joyce, eu tenho cada dia sentido muito isso na minha pele, da importância que eu tenho em influenciar pessoas para que elas possam despertar o que está dentro delas, daquilo que move elas, daquilo que traz uma razão para um todo. E assim, eu sou muito apaixonada por falar disso, assim, sabe? Eu
eu sou muito expressiva nisso porque eu vivi. Eu É acho... só verdade. Exato, e eu acho que a gente só tem de fato. E a verdade a gente não precisa nem falar, né? Não, ela fica exposta. Exato. É como você falou, aquilo que eu vivo, eu não preciso estar pregando, é aquilo que eu vivo. As pessoas conseguem enxergar em você. Então, é sobre isso. A gente não precisa gritar, espernear ou fazer barulho de forma desrespeitosa para a gente mostrar o nosso valor. Eu acredito que quando a gente coloca de fato a verdade no nosso propósito, ele é visto. E é isso que eu carrego comigo, sabe, Joyce, em tudo aquilo que eu faço. Propósito no meu sonho, no meu objetivo. E a gente só tem recebido, assim, coisas boas com isso, sabe? Vou perguntar para você sobre o seu trabalho anterior, mas antes eu quero saber se a questão da música, de você tocar a bateria, de alguma forma te deu essa liberdade de você optar pela educação física, de romper essa barreira, de sair de um ponto, se isso foi... Na verdade, a música não. Porque tiram... Eu vejo muito que, de algumas pessoas, que a música quebra um pouco a barreira das pessoas, muito, né? Tira da pessoa, por exemplo, você falou que teve dificuldade com a sua família desde cedo, porque baterista já é, por si só, uma parte da música masculina. Aí você vem para a educação física, que para muita gente também é uma profissão masculina. E a gente ainda vai entrar nessa seara, porque tem a questão da roupa, da exposição. O triatlo também, Joyce, é uma modalidade nova, mas também é algo que também é muito masculino. Em provas, no gráfico de provas, a maioria é homem. Mulheres estão começando agora. E por que será? Entende? Porque são vistas como não tem potencial para aquilo, não tem estrutura. E a gente vem mostrando. Então, assim, desses todos os exemplos que você usou, tá tudo linkado, né? A gente acaba carregando essa carga do preconceito da música, no esporte, em todas as áreas na profissão, seja na educação física hoje, como eu atuo, como na profissão que eu também passei, né, que eu já vivi, do assédio como um todo, de tudo aquilo que a gente vem tendo que levantar essa bandeira. Se a gente dá um sorriso a mais, já é uma gracinha, e a gente só tá querendo realmente ser quem a gente é, porque tirar o meu sorriso é tirar o que eu sou. Então, eu sou simpática, eu costumava dizer assim, mas eu não tô te dando mole. E por que as pessoas precisam interpretar uma educação com algo exposto a... Sexualidade, é isso. E isso me causava, e como me causa quando eu tô nos treinamentos, quando eu tô em qualquer atividade minha que eu preciso desempenhar ali na minha roupa, né, de fato, um short, um top, qualquer coisa que eu tô... E você é vista ali daquela forma, isso ainda... É como se fosse um objeto. Exatamente. Me causa ainda muito desconforto. Às vezes eu abro as redes sociais e falo, galerinha, como forma de... galerinha. Como forma de mostrar, né? De conectar pessoas para mostrar que melhorou, mas ainda existe do nosso lado muitas questões como essa, né? E são gritantes, e a gente não pode escalar. E agora do seu trabalho. Vamos lá. Vamos falar essa parte do seu trabalho que você desempenhava antes. Vamos. Essa mudança e como que isso foi para você, essa mudança Vamos lá. de profissão. Como eu te disse, voltando um pouquinho, eu fiz essa escolha para provar, né? Para minha família que eu poderia ser outra coisa além de educação física, que o esporte era minha paixão, mas eu tinha potencial para ser outra coisa. Me formei em administração de empresas, que era o que conectava um pouco comigo na parte de pessoas, que eu estudei um pouco sobre e conectava um pouco. É uma área muito abrangente, mas eu queria focar em pessoas. E tinha um paralelo aí também, que eu tinha um sonho de ser militar, mas impossível também nessa época, o preconceito. E eu queria ser militar, enfim. Bem diferentona. E aí não tínhamos muito acesso a informações naquela época, por ser em cidade interior. Meu pai, focado em igreja, minha mãe é ajudadora dele, e a gente não tinha esse conhecimento que a gente tem hoje, né? Então, a questão do militar ficou para trás, porque nem tinha como isso ir para frente. Então, eu escolhi, fiz administração, entrei no mercado offshore, nós viemos para Macaé, meu pai veio congregar numa igreja aqui em Macaé, onde ele ficou durante esse tempo todo que a gente esteve aqui, e foi aí que eu entrei nesse mercado, porque pra gente, no interior lá, a gente não sabia de petróleo, o que era. E quando a gente chegou aqui, Joyce, era aquele boom de Macaé naquela época, das vacas gordas e Petrobras.
Falei, gente, que mundo é esse? E a gente não conhecia, era tudo novo pra gente. Então, eu falei assim, cara, vou focar nisso daqui e tal. Fui bancária durante um tempo, nessa minha parte de administradora, né? Primeiro, privado ou público? Privado, trabalhei no banco e era o sonho da minha mãe ver eu arrumadinha lá de terno, ela sempre fala sobre isso. E eu, cada sonho da minha mãe, o meu ficava cada vez mais longe, né? E aí eu tinha essa luta, ainda tenho um pouco, para lidar com a frustração do que eu gerava para ela, de tudo que ela sonhava para mim, era tudo que eu não sonhava para mim, olha que interessante. E não querer decepcionar. E não querer decepcionar, mas de qualquer maneira eu também tinha o meu desejo de conquistar caminhos diferentes, então eu também quis ser uma época bancária, então tudo que eu sempre quis eu lutei para ser. Então consegui essa oportunidade, passei no processo, entrei, fui bancária. Só que é aquilo, não era aquilo. E tudo aquilo que não é, de fato, que reverbera no seu coração, vai te limitando. Então, tudo tem um limite, né? E daí você fala assim, opa, chegou minha hora. Aí eu me movimentei e falei assim, não é aqui meu lugar. Aí me movimentei, tive uma oportunidade também no mercado offshore, que aí pra gente não ficar desamparada naquela época, eu aceitei esse convite. Passei também na entrevista. E assim eu fiquei nessa empresa Óleo e Gás durante 10 anos, Joyce. 10 anos eu me dediquei ali, cresci, tive grandes experiências. E chegou uma hora que lá dentro eu falei assim, cara, agora eu vou usar dessa minha oportunidade de estar aqui, de ter meu salário, minha independência, e já vou ir trilhando outros caminhos. E o esporte, só para você entender, sempre estava nas minhas atividades. Eu era aquela que chegava super motivada, alegria, energia e gratidão. E as pessoas falavam assim, gente, que menina... Você sempre foi para academia? Não era academia. Eu nunca ia... Eu, na verdade, academia nunca foi o meu ambiente. Eu sempre pratiquei esporte. Então, eu era daquelas que estava sempre na rua brincando ou fazendo alguma coisa com bola. A academia foi algo depois, quando foi necessário entrar para fazer um trabalho de fortalecimento. E aí você vê que é interessante que eu também não dou muita ênfase à academia, porque não é aquilo que eu não acho que seja a solução à academia. Eu acho que é necessário, sim, a atividade. Se for academia, ok, importante que você está se movimentando. Mas como atividade para mim é algo muito amplo, eu nunca me vi assim sendo aquele personal, aquele profissional de educação física agarrado em academia. Tanto Joyce, que é muito engraçado, que eu falava assim, cara, eu não quero ser personal. Não é isso, porque não é isso que vibra. Tipo, eu vou ficar ali agarrada dentro de um negócio... Fechado. Mecanismo e tal. E aí depois eu, com entendimentos, eu fui entender e aceitar que é importante também essa ajuda para as pessoas que querem fazer esse trabalho mais específico e tudo bem. Então, ok, mas a academia em si, a amarração ali da academia não é o que eu dou prioridade. Mas, enfim, aí a gente foi reconstruindo essa história quando chegou a pandemia, que foi a virada de chave. Que a gente teve esse momento em casa, né? De viver outras experiências. E eu falei, gente, o que eu tô fazendo com a minha vida? Atrás de planilhas, atrás de monitores. E eu percebendo que meu corpo e eu pediam mais, vai pra fora. Foi quando... É como se fosse um chamado. Exato. Né? É forte dentro da gente, né? Acredito que todo mundo que tem uma história, que quando eu cheguei aqui a gente conversou sobre isso, história forma pessoas. Ninguém existe sem história. Cada um carrega a sua história. E a maioria dessas histórias que a gente vem contando e ouvindo outras, tá linkado a isso, ao seu coração vibrar mais forte sobre aquilo. Então, te incomoda. Se não incomoda, não é um chamado, né? E aí foi interessante, Joyce, que foi quando deu o boom da internet de Instagram, essas questões, né, da rede social, que cresceu demais hoje em dia, né? O podcast é algo que reverberou da pandemia também, né? Virou uma profissão. Exato, virou... É uma extensão da rádio. Exato. Porque nem todo mundo tem a condição de estar trabalhando numa rádio. Exato. Mas até de forma remota. Hoje a gente tem aplicativos que você consegue fazer o podcast, você num lugar e a pessoa no outro. Evoluiu, né? Veio para trazer uma evolução ou uma visão diferente daquelas coisas amarradas da rádio. Aí o próprio táxi da vida, que vê o Uber. Então, assim, diversas evoluções para o bem. E que se cada um entendesse isso e acompanhasse, ia estar vivenciando todas essas mudanças para o positivo. E foi o que aconteceu. E uma coisa interessante para pontuar aqui, que eu acho bacana, que quando veio essa questão toda da internet, das redes sociais, eu falei assim, caramba, eu tenho todo esse dom da fala, eu sou expressiva,
Porque não... Meu Instagram era assim, Joyce, fechado, com medo de tudo, achando que as pessoas iam pensar, ia postar um negocinho justamente pelo aquilo que a gente carrega, da pressão, de ser filha de pastor e tal. Falei, tá na hora de quebrar isso. Onde isso vai chegar? Eu vou me limitar pelo que as pessoas vão pensar de mim? Nossa. Vão pensar da mesma forma. Mas você imagina não vai como... mudar, vão falar fazendo bem, fazendo mal, vão falar do mesmo jeito. Mas hoje, te contar isso de uma forma leve, porque eu encontrei força nessa história toda para mostrar às pessoas, como eu já disse, que todo mundo pode alcançar esse objetivo, mas isso me dói, me doeu por muito tempo, né? Essa opressão, essa pressão de quererem que eu entrasse numa caixinha e ficasse ali morta, entendeu? Sendo que, em prol de quê? O que é que eu precisava ficar ali? Porque o vizinho ia falar que eu tava lá no Instagram fazendo... Oi, o que tem esse vizinho? Qual é a vida dele? Só que quem é ele na fila do pão, né? Exato, mas é um amadurecimento que a gente hoje tem. Eu queria ter tido muito naquela época, mas eu acredito que é um processo também. Então, acabou que a gente vinham limitando a gente a desabrochar, né? Desabrochar. E foi quando eu falei assim, não, chegou a hora, vou abrir. Aí meu pai falou assim, Ana Lídia, meu Deus do céu, onde você vai chegar com a sua imagem? As pessoas são maldosas. Eu falei, pai, vamos entender aqui. Em todo lugar. O propósito é esse. A gente tem fé, a gente tem um Deus. Vamos confiar. E vamos nos blindar, fazer a nossa parte. A gente quer que chegue mesmo. Que chegue para o bem, que chegue para fazer diferença. E aquilo que for mal, vamos confiar para que Deus possa estar nos ajudando, tirando, enfim. E aí? Em algum momento você, por essa pressão, pensou em não, vou parar aqui? Olha, difícil responder essa, porque eu acho que pensar em desistir ou parar por aqui, não cheguei nesse ponto, sabe, Joyce? Mas eu cheguei quase. Eu acho que eu cheguei quase. Porque a gente tem gente muito boa, mas a gente tem gente que age com crueldade. Né? Eu cheguei quase, porque o medo é um dos nossos desafios, né? Acho que o medo ele é importante existir com qualidade, proteção. Né? Com proteção. Mas, às vezes, ele pode nos causar muitos danos, né? E esse medo, essa pressão toda, sempre foi muito em cima de mim, muito grande. E eu ficava tentando brigar com isso, sabe? De uma forma... Desde criança, né? Pelo que você está falando, desde criança. Se você for parar para analisar nesse momento que a gente está aqui, uma troca bem legal, saudável, você já consegue analisar desde criança. Então, assim, a gente só vai mudando a maturidade, a forma de encarar, o seu posicionamento, sua maturidade. Então, é isso que a gente vem carregando, né? Então, assim, eu tive muito medo, sim. Falei, caramba, não posso desistir, eu não posso, é meu sonho. Aí vinha uma dificuldade, mas também depois vi uma bonança, assim, uma confirmação. Falei, não, esse é o caminho, vamos continuar. E foi aí que eu abri meu Instagram. E aí gerou esse galerinha, né? Que é o bordão do galerinha, meu bordão. Hoje, na hora que eu vim aqui para gravar, porque eu sei que o podcast é de uma outra apresentadora, queridíssima, inclusive. Mas eu falei assim, gente, eu vou começar com esse bordão. Fala, galerinha! Não, é isso aí. Já até estudou, viu? Estudou a convidada. É sobre isso. Fala, galerinha, hoje... É a minha fala mesmo, né? Eu até criei um podcast na época com meu pai, que além da parte religiosa, ele também é psicólogo, ele buscou outros conhecimentos, ele se aposentou da parte religiosa. Aposentado de igreja é da igreja em si, mas o chamado dele religioso, a gente não se aposenta, ele não se aposenta, né? Ele com Deus, a vida dele, enfim. Mas ele buscou outros conhecimentos, ele foi estudar psicologia, ele se formou, ele hoje é psicólogo, psicanalista aqui da Oncologia de Macaé também, e faz um trabalho muito bacana. E aí eu falei, pai, vamos fazer um podcast, fala galerinha, lá em casa mesmo, pra gente falar de saúde mental, que é um tema muito bacana. Então, dentro de casa, na garagem de casa, surgiu... Na sala de casa. Surgiu, fala galerinha. E a gente acabou fizemos 2 episódios, e aí depois a gente vieram algumas dificuldades, né, de saúde também. Meu pai teve câncer, depois minha mãe, enfim, umas histórias assim de superação que tivemos. Mas é um trabalho muito bacana, que ele também me estimula muito, que essa parte da saúde e bem-estar, a importância da nossa mente estar bem,
tá curada, né? Porque hoje a gente tá com a cabeça, né? Faz milhões de coisas ao mesmo tempo, traz com a gente milhões de traumas e a nossa saúde mental. E às vezes a gente fica só preocupada, né, com a nossa saúde física e a galera se enfiando de remédio, cada vez mais remédio. Isso não tá tão distante. Eu acredito que cada um de nós temos experiências para contar de pessoas do nosso lado, próximas, que são totalmente dependentes de remédio. E é sobre isso, sobre a importância da saúde mental, daquilo que a gente consegue deixar nossa mente limpa, saudável, né? E eu acho que o esporte é algo que ajuda muito a fazer isso se conectar. Sobre essa pressão da sociedade de ser mulher, de dar conta e de não dar conta, porque para uns a gente tem que dar conta de tudo, para outros a gente não consegue nada. Como que isso impactou no seu trabalho? Como filha, você disse que tem 2 irmãs também? Eu tenho 2 irmãs. Mandar até um beijo pra elas aí, se caso elas já assistem. Como que é o nome delas? Débora e Priscila. Então manda um beijo pra Débora e Priscila. Aonde que eu olho ali, ó. Beijo, irmãs, amo vocês, são minha base, né? Família é tudo que a gente tem. E uma coisa que a gente cada vez mais aprende é que pode ter os defeitos que forem, né? No final das contas, a gente aperta, é a família que abraça a gente. Todos nós temos nossos defeitos, isso aí é humano, mas família é tudo de bom que a gente possa ter. Então, obrigado, minha família, amo vocês, minha mãe, meu pai, vamos dar beijo pra todo mundo. Meus sobrinhos. Mas é isso, Joyce, a pressão da sociedade num todo, né, dessa parte de ser mulher, é algo que ainda é muito forte, e como a gente já vem falando, né, nessa parte da educação física como um todo, de você entrar numa academia hoje e ter ali, ter postura, mostrar o seu trabalho. E aí a mulher, ela tem que se provar o dobro para você conseguir de fato ter respeito, para que você de fato consiga alcançar ali algum objetivo. E o homem, ele se mantém ali, faz o básico e já tá tudo bem, né? E é ok, é homem e tal. Então a gente acaba tendo que se provar o dobro o tempo todo. Eu vejo que não é uma questão de eu ocupar o lugar do outro ou o outro ocupar o meu lugar, porque cada um tem o seu lugar. Sim. Né? É só você saber ocupar bem o seu lugar. Sim. E o outro ocupar o lugar dele. Independente do trabalho, independente da casa. Porque a gente pode sim ter homens que estejam em casa fazendo coisas, Sim. ajudando. A gente pode sim ter mulheres que estão saindo e trabalhando. E tá tudo bem, é saber respeitar. Não Exato. é ninguém tomando o lugar do outro. Exato. É entender que cada um tem o seu lugar, seja ele aonde for. E ok. É a parceria, né? Completude de tudo, né? Eu tenho uma história muito engraçada que toda vez que a gente toca nesse assunto eu lembro, só pra agregar aqui, num encontro entre amigos, tinha um casal, e aí eu falei, ele era meu amigo e eu não conhecia a esposa dele. Tá, a gente conversando, aí eu falei assim, nossa, mas que bom que fulano te ajuda, né? Nossa, eu levei um aprendizado que eu sempre conto essa história. Ela falou assim, ué, Ana Lídia, por que só eu tenho que fazer? Ele tem que fazer o papel dele, que também é igual ao meu. Por que ele não tem que cuidar das crianças? Por que tem que ser eu? Nossa, só falei assim, tudo bem, ok. E eu refleti filho sobre. Dos dois, né? É isso, ela falou. Eu falei, que bom que ele chega junto, só falei isso. Ela falou, não, é o papel dele também. E é uma coisa que eu levo pra minha vida, Joyce. Toda vez que eu ouço esse tema, que eu participo de questões desse tema, eu lembro dessa mulher falando comigo, falando assim, Ana Lídia, é o nosso papel em conjunto. Não tem pra mim, só pra mim, porque eu sou mulher. Somos nós. Exato. Quando ele vai você precisar cuidar dos filhos naquele momento para que eu faça isso. E às vezes ele vai poder cozinhar, para poder atender outra coisa e tá tudo quando bem. a gente vira um casal, a gente vira nós. Exato. Não sou só eu ou você. Exato. E até pra questão de filhos, eu tenho 3 filhos. Bacana. Até pra questão de filhos, a falta que faz ter um pai mais cuidadoso, mais presente ali. Sabe? Por que sendo pai não pode dar uma comida, a mãe tem que dar? Não pode, não pode ensinar uma atividade do dever de casa. Por que isso tem que ser só papel da... Ele não é filho também. Exato. Né? Muita coisa ainda precisa ser quebrada, mas de novo, eu ainda acho, vivenciando todos nós, que já evoluiu bastante. E ganha todo mundo, né? Exato. Até nós como filhos, né, talvez a criança desenvolvendo ali o seu crescimento,
consiga absorver esse zelo do pai de uma outra forma e aplique também depois quando receber uma esposa, quando sendo... Porque né? eu acho que até pro homem tem essa cobrança. Exato. Eu tenho que ser rude, eu tenho que ser bruto. Se eu tratar o meu filho de tal forma, ou minha mulher de tal forma, eu tô sendo frouxo. O amigo do trabalho, do futebol, vai falar... Gente, o que é isso? Exato. Isso ainda é um tema muito triste. É triste em ver que ainda existe ainda muitos casos assim perto da gente, na nossa profissão. E aí, trazendo para o meu lado, né, como eu te falei, da parte da atividade física, isso é muito forte também. Chega a ser nojento de achar que, o homem, não, a gente está chegando para quebrar isso. No triatlo também, nessa modalidade, é muito forte. Ainda no mapinha lá de participações, o homem é o que mais participa, porque talvez não vai considerar que a mulher seja fraca para fazer um nada pedala e corre, porque ele é isso, ele é aquilo outro. E a gente vem quebrando isso com muito trabalho, como eu te disse lá atrás, na nossa amostragem sem guerra, porque cada um tem o seu papel e ninguém quer ser... homem, ninguém quer ser mulher. Se claro. Somos homem, quem é homem, quem é mulher, a não ser os casos que cada um queira, né, viver a sua escolha e tá tudo bem também. Mas o nosso papel com cada um, com as nossas escolhas de quem nós somos, quem nós aceitamos ser, é pra gente se unir, ser forte junto, a gente se encorajar junto e não ninguém ser... E o que tem em você falta em mim. Exato. E o que falta em mim eu encontro em você. E Exato. Tá tudo certo. É como eu sempre falo e bato nessa tecla, Joyce, também, em tudo. Ninguém chega a lugar nenhum sozinho. Ninguém é nada sozinho. Você pode ter suas habilidades, mas elas sempre vai ser completadas ou incentivadas ou estimuladas por alguém, por outras pessoas, e vai te ajudar, vai ampliar o seu horizonte, vai te potencializar. E o quanto a gente aprende. Caramba, eu fico até arrepiada, porque isso é muito incrível e eu vivo isso assim, Joyce, diariamente, de você ser humilde ao ponto de dizer assim, caramba, eu preciso de você. Cara, e parece fácil, Joyce. Isso aqui você sabe e eu não sei. Você exato, me ajuda. Exato, mas não é simples e não é fácil, as pessoas não têm essa... talvez maturidade ou leveza nesse assunto de pedir ajuda, de dizer assim, Joyce, me ajuda, nessa parte eu não consigo, você tem esse dom aqui desempenhado, me ajuda, cara, vamos crescer junto. Isso é extraordinário, sabe? Lídia, você está falando da questão de crescer juntos. Você sente essa competição feminina? Porque todo mundo fala da competição feminina. Dentro do seu universo de trabalho, mulheres ali entre si... na atividade física. Ei, Joyce, esse tema bom, hein? Tá querendo me provocar, Joyce. A gente precisa falar, né? Vamos lá. Bom, tô brincando porque, de fato, é algo que é muito de verdade dentro de qualquer coisa que a gente faça, né? Vou falar do meu ambiente, né? Que é o esporte, educação física, enfim. Eu não consigo entender por que as mulheres precisam encontrar disputas entre elas, ao invés delas fazerem o que de fato a gente acabou de fazer, se unir. Somos uma potência juntas. E, na verdade, a grande maioria quer fazer, ou sei lá por quê, por qual razão, por qual vaidade, por qual ego que se carrega dentro de si, uma concorrência totalmente desnecessária. Porque, de novo, se juntar, potencializa. Se fizer junto, destrói tudo, somos fortes, no meu defeito, na minha qualidade, de virtudes, a gente vai se misturando. E olha, eu vou te dizer, Joyce... Um vai dando suporte pro outro. Exato. E é chato e triste de ver, porque a gente tá falando do homem, ok, a gente tem esse lado do machismo, do heteronormativo ali e tal, mas também a gente tem que pontuar que precisamos conscientizar muitas mulheres da importância de que nós sejamos unidas no nosso propósito, que sejamos, assim, obstinadas a alcançar aquilo que a gente deseja. Até porque muito do machismo que a gente vive são fruto vem de mulheres. Exato. Às vezes os homens querem, né, ser um pouco mais gentis, e aí um pouco mais acaba agradável. que a gente mesmo tem... Dificulta. Exato. E assim, tem muito, respondendo a sua pergunta, tem muito que gostaria de responder diferente, mas infelizmente ainda tem pessoas que precisam ainda passar por alguma experiência, talvez, porque tem gente que passa por um susto, passa por provas que poderiam já mudar
essas atitudes, mas que ainda não transformaram. E eu conheço pessoas desse tipo que tiveram experiências de acidentes, de situações que já deveriam ter dado esse boom, mas que infelizmente ainda estão agarradas em alguma coisa que a gente, né, vai descobrir depois, ou ela mesma, enfim, mas que lamentavelmente venho dizer que a gente passa também por problemas e cenários femininos assim de disputa muito grande e que não é legal, porque nós somos tão ricas assim em tantas coisas que a gente pode potencializar e ver entre a gente vivenciando isso, aí é uma luta feia. É uma sabotagem, né? Feia demais. A gente tá... já estão aqui, né? Passando rápido, mas isso é bom, né? Não, isso é ótimo, porque o assunto né? tá rendendo. Tem muita coisa para poder falar ainda. Eu acho que vai ter que ter parte 2 com... eu acho. A Cindy, ela vai querer... Mas vamos falar um pouquinho sobre essa sua influência que você exerce sobre as pessoas, né? Porque você, desde 2019, você optou pela questão de influenciar mesmo. Sim. A gente falou um pouquinho dessas barreiras, mas Sim. Vamos falar o que a pandemia ajudou para poder você se tornar uma influenciadora. Eu acho que a pandemia ela veio para encorajar a gente a despertar, como eu disse, né? Outras formas ali da gente expressar aquilo que está muito dentro da gente. Então, essa questão de ser influenciadora foi muito daquilo que eu olho para mim e vejo que eu tenho de potencial, da expressão, da fala, e poder ajudar pessoas ao meu lado e ver assim, caramba, tem pessoas que estão aqui sofrendo e eu posso ajudar. Então, a rede social como um todo veio para ajudar a gente chegar a lugares que a gente não conseguiria chegar presencialmente, né? Então, quando eu me coloquei nesse desafio de abrir meu Instagram e expor a minha vida, porque uma vez que você... Você teve dificuldade de se expor? Não tive dificuldade de me expor, tive medo, é aquilo que eu te falei, né? Mas dificuldade, acredito que por eu ser assim meio, né? Gosto de me comunicar e tal. Mas é engraçado que a gente vai se desenvolvendo cada vez mais. Sim. Eu vejo um vídeo meu que eu gravei assim lá atrás na pandemia e falo, meu Deus, que coisa feia. E hoje eu vejo que é tão natural, né? Que a gente já transformou aquilo ali como o nosso dia a dia, como a nossa vida. E sabe o que eu falo sempre, Joyce? Eu abro lá, você agora vai me seguir, você vai acompanhar e você vai ver que eu falo assim, gente, o mais importante é que vocês vejam a verdade, que eu sou que nem vocês, que eu passo por todos os problemas, que eu não sou nenhuma mulher maravilha, eu sou de verdade. Então, o meu maior objetivo, quando eu falo em abrir a minha vida, quando a gente se expõe, Joyce, a gente tem que estar preparado para tudo, né? E aí, quando eu falo para as pessoas assim... A gente não tá, mas a gente tem que tentar se blindar. Exato, mas o que eu quero dizer é que quando as pessoas olham você se expondo, aí a gente entra nesse assunto que a gente está falando das mulheres. Ah lá, se acha, não sei o quê. E eu sempre gosto de bater nessa tecla, porque eu acho que é porque eu carrego isso lá da opressão, né? Eu falo assim, gente, eu não tô aqui para me mostrar, para mostrar o meu corpo, para mostrar, que eu sou bonitinha. Eu não tô aqui longe disso. O que se fizer sentido pra mim, pra que você veja que eu quero te influenciar a um propósito. E vocês acham que eu mostrar minha rotina seria só pra mostrar minha rotina? Não, vocês estão dentro da minha própria casa, eu tô liberta, com a... Exato. Sabe por quê? Às vezes uma verdade que você tá mostrando ali conecta com a vida de alguém. Muito. Algum problema, alguma situação muito. Conecta com a vida de alguém e você ajuda ela a tomar uma atitude, Joyce, que ela sozinha, ela não... É essa questão de influenciar, né? De você impactar a vida da pessoa a ponto de você saber que você está ajudando ela numa decisão que ela não teria condição de tomar sozinha. Exato, mas aí você consegue ver que por eu carregar essa pressão lá atrás, muito ainda me deixa preocupada, por muitas das vezes, do que as pessoas vão enxergar e como vão enxergar. Mas é uma barreira que eu já venci. Eu tento colocar cada vez mais assim, mostrando para as pessoas. Eu não tô aqui para aparecer, não tô aqui para aparecer. Mas é uma evolução que eu carrego comigo diariamente. E mostrar para as pessoas que eu não estou aqui para aparecer. O meu propósito que tem que aparecer. Mas a gente sabe que a gente encontra umas pessoas no caminho que sempre estão ali para dizer uma coisa e outra. Mas a gente fecha os nossos olhos, os nossos ouvidos, foca no nosso propósito, que é muito maior. E assim a gente segue aí nessa carreira, nessa proposta de influenciar pessoas. Eu tenho várias bordões que eu falo, alegria, energia e gratidão, todos os dias. Quando eu acordo, bom dia, galerinha, alegria, energia e gratidão. Aproveitando esse gancho aí, já que a gente já está terminando, eu quero que você dê uma palavra de motivação, né? Sobre essa... Você já falou, alegria e gratidão. Não. Você finalize
dando uma mensagem de motivação para quem vai assistir. Agradeço essa oportunidade que é muito única da gente poder expressar aqui de uma forma para motivar as pessoas a se encorajar. Acho que vou deixar essa palavra de encorajamento para as pessoas nesse momento aqui, aonde chegar essa nossa conversa, para que as pessoas nunca desistam de ser quem são, dos seus sonhos, que elas, por mais que encontrem alguma dificuldade no caminho, que elas consigam entender que o propósito que elas têm é muito maior aqui nesse plano. Então, fica aqui o meu recado, o meu convite também para que as pessoas se despertem para a atividade física. Me sigam lá no Instagram, @ana.lidiacarneiro, me acompanha lá. O que precisar, Joyce, eu estou à disposição também. Obrigada. O nosso lema é fazer as pessoas felizes, que as pessoas consigam se encontrar consigo mesma e que as pessoas consigam exalar essa alegria e energia e gratidão na vida delas diariamente. Esse é o meu recado para todo mundo. Gente, esse foi o Macaé Delas de hoje. Eu, como não falei no começo, vou falar agora. Aproveito para pedir que vocês assistam nossas demais programações, sigam nossas redes sociais, curta, comente, compartilhe. E semana que vem, Cindy aqui no comando. Eu me despeço. Até a próxima.